E hoje nós vamos falar de uma palavra muito importante que está na carta aos Romanos. Quando me foi passada esta palavra, eu, Arlete, pensava assim: o que esta palavra tem de importância? O que nós podemos tirar de bom desta palavra? E à medida que eu ia meditando, orando em cima da palavra, eu fui descobrindo o grande apóstolo Paulo, o qual nós podemos chamar de Paulo de Tarso, São Paulo, Paulo, o qual já teve o nome de Saulo. Paulo era um discípulo muito amado de Jesus. E Paulo começa a escrever as cartas e vê a importância que ele tinha de escrever uma carta a Roma, para os romanos. E aí, meus amados, quando nós vamos meditar a palavra, nós vamos achar aqui na carta aos Romanos, o qual Paulo escreve aos romanos para Roma, a essência da palavra, que fala de Abraão. Abraão, ele acreditava em Deus, ele creu em Deus, ele honrava Deus. E Abraão tem assim um encontro pessoal com Deus. E à medida que ele ia tendo essa intimidade com Deus, ele foi acreditando, ele foi tendo fé. E hoje, aqui nessa palavra que nós estamos aqui meditando, quando Paulo escreve essa carta ao povo de Roma, ele escrevia com as seguintes intenções também. Ele queria explicar àquele povo como que era a salvação oferecida por meio do Santo Evangelho. Como seria isso, o Santo Evangelho? Essa salvação que a palavra nos dá, porque através de quem? Através de Jesus Cristo, né? Sendo esta carta de uma grande importância, era uma epístola que foi escrita por Paulo, de uma grande importância. Vamos voltar a Abraão, que à medida que eu ia lendo esta palavra, eu vi que Abraão era um homem de muita fé. Quando ele teve esse encontro pessoal com Deus, que quando Deus fala para ele sair da terra dele e ir para a terra prometida e levar todo aquele povo, lógico, foi com muita dificuldade que Abraão deixou o lugar onde ele morava, né, que ele vivia, porque ele nasceu em Harã. E ali, ao estabelecer essa amizade com Deus, por acreditar nesse Deus único, a sua fé era muito grandiosa. E todos admiravam muito Abraão. Eles olhavam para Abraão, eles se espelhavam em Abraão. E Deus foi muito bom com Abraão, porque a intimidade dos dois era muito grande, porque Abraão tinha fé, Abraão acreditava nesse Deus único, nesse Deus da misericórdia. E era esta fé que sustentava Abraão, esse encontro pessoal que ele tinha, ele acreditava. Ele fazia tudo, os seus trabalhos, acreditando no Deus único, e passava aquilo para o povo, a sua fé grandiosa. E aí ele teve esse encontro com esse Deus, Deus da misericórdia, e nesse encontro, Abraão, ele estabelece uma aliança. Deus estabelece uma aliança com Abraão. E Abraão acreditava muito nesse Deus. Até que um dia, Deus promete para ele que ele iria ser pai, que Sara iria ser mãe. Eles estavam numa cidade e aparecem 3 homens. E esses 3 homens falam
sobre essa profecia, né, que Deus deu para Abraão e falava para Abraão que ele iria ser pai. E Sara, muitas das vezes, num dos pedacinhos lá que eu li aqui da palavra, Sara duvidou que ela poderia ser mãe. E Sara foi mãe, ela fica grávida conforme a promessa do Senhor para Abraão. E Abraão, em momento algum, Abraão duvida. E aí Sara tem Isaac, é mãe, e Abraão fica muito feliz que o sonho dele era ser pai. E um dia Deus aparece para ele novamente e pede a ele para sacrificar o seu filho por ele, por esse amor que ele tinha por Deus. E Abraão é fiel a esse Deus único, Deus da misericórdia, esse Deus que nos olha, esse Deus que toma conta de nós. E Abraão pega seu filho, sobe o monte, e na hora que ele vai sacrificar o Isaac, por amor a Deus, por acreditar nesse Deus, pela sua grandiosa fé, aí Deus pega em voz e fala para ele que ele não precisava sacrificar o seu filho, porque ele já tinha dado prova demais do seu amor infinito sobre a vida do garoto. E aí ele poupa o filho dele, aí ele não sacrifica o filho em obediência a Deus. Ele ia sacrificar o filho em obediência a Deus. De tão fiel que Abraão era com Deus. E aí fica muito bonita essa história, porque ele mostra esse grandioso amor que ele tinha para com Deus. Deus e Abraão. Essa aliança que eles estabeleceram entre eles dois. Ser fiel é acreditar, meu irmão. E é isso que essa carta aos Romanos São Paulo vem falando a todo o povo. E aqui fala assim: a fé de Abraão, a sua fé, ela não vacilou, apesar de considerar seu corpo envelhecido, porque ele tinha 100 anos, e o seio envelhecido de Sara, ele não duvidou com desconfiança da promessa de Deus, mas fortalecidos pela fé, ele glorificou a Deus, convencido de que podia cumprir o prometido. E lá no versículo 24 fala: mas também para nós, a quem nos creditarão o crer naquele que ressuscitou da morte, Jesus Senhor nosso, que se entregou por nossos pecados e ressuscitou para nos tornarmos justos. Abraão era o pai de uma grandiosa nação. Abraão acreditou no Deus da misericórdia. E que você, meu irmão, nessa noite, você possa se entregar a esse Deus que olha por você, esse Deus que cuida de você. E que nós possamos ter a fé de Abraão e acreditar. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.